Olá, pessoal da Neurofan Games, dos seguidores. Como eu havia combinado com vocês, hoje o nosso vídeo vai ser, vamos dizer assim, direcionado aos profissionais da área, principalmente aos psicopedagogos. Por quê? Porque hoje a gente vai falar dos procedimentos no diagnóstico clínico e a gente vai falar do informe psicopedagógico, como a gente vai fazer, como a gente vai elaborar esse informe psicopedagógico. Para que a gente possa fazer uma divisão e vocês possam entender melhor como funciona, tá? Essa divisão entre o psicopedagogo clínico e o psicopedagogo institucional, eu vou falar um pouquinho sobre cada um. O clínico e o institucional, eles têm a mesma função em estudar o processo de aprendizagem e dificuldades, tendo, gente, como um caráter investigativo e terapêutico, tá certo? A gente pensa nisso. Tanto o psicopedagogo clínico como institucional, ele vai cuidar, ele vai ter essa visão em cima de todo o processo de aprendizagem desse sujeito. Quando a gente fala no psicopedagogo clínico, ele tem um papel fundamental no processo de avaliação e intervenções dos indivíduos portadores de desordem de aprendizagem, pois eles têm o conhecimento tanto da área psicológica quanto da área pedagógica. Então, o psicopedagogo clínico, ele atua dentro da clínica, fazendo as intervenções necessárias para poder fazer com que essa criança vá progredindo de acordo com as sessões, ok? Quer dizer, o intuito será esse. Já o psicopedagogo institucional, ele vai trabalhar dentro das instituições, ou seja, das escolas, podem ser em outras instituições, mas hoje a gente está falando do profissional que trabalha dentro das escolas, então ele vai facilitar a vida desse professor. Ele vai observar essa criança e dar a este professor algumas orientações necessárias para conduzir essa aprendizagem dessa criança dentro da instituição. Ok. Como a gente já falou sobre essa divisão e essa função do psicopedagogo clínico e institucional, agora a gente vai falar e vai dar encaminhamento ao nosso vídeo, primeiramente com os procedimentos do diagnóstico. Como seria isso? Como vai se iniciar esses procedimentos? Primeiramente, a gente precisa ter um cliente, ok? Esse cliente chegando, a gente vai fazer a entrevista contratual, que essa entrevista contratual, ela é feita com os pais, né, ou responsável dessa criança. Nessa entrevista contratual, a gente vai explicar para esses pais ou responsáveis toda a questão do atendimento com a criança. Então, ali a gente vai definir valores, a gente vai definir a quantidade de sessões, questão de horário. A gente tem que falar para esses responsáveis a importância dessa frequência dessa criança, que não pode ser uma coisa que eu vou quando der. Não, de forma nenhuma. No meu consultório, eu sempre deixo isso muito latente, tá? Eu explico várias vezes para esse pai que essa questão dessa frequência é fundamental para o desempenho dessa criança. Não adianta a gente marcar um horário, marcar um dia, ou seja, 2 vezes por semana. É dessa forma que eu vou atendendo os meus clientes. Então, eu não vou dizer para vocês que eu abro mão disso, porque eu não abro. Se você fecha com o pai essa questão de horário e de dia, tá? Essa ida dessa criança tem que ser processual e o pai tem que realmente se comprometer a estar naquele dia e naquele horário com essa criança. Por isso que é interessante nós psicopedagogos, quando fecharmos o contrato, a gente já tentar fazer com que esses pais paguem as sessões antecipadas, porque por questões, não é nem por questões da gente achar que esse pai vai ou não vai pagar essas sessões, mas garante que esse pai vai acabar levando essa criança. Essa forma de agir faz com que o pai tenha mais responsabilidade em dizer assim, eu não vou faltar aquela sessão, porque geralmente quando essas sessões são quebradas, aquele processo o qual você se organizou, você preparou, geralmente tem uma quebra e isso vai prejudicando o andamento dessa criança para que ela possa avançar, ok, pessoal? Por isso que é tão importante esse enquadramento, tá? De horários,
de questões de assiduidade. Isso é importantíssimo, a gente não pode deixar isso passar. O nosso segundo momento vai se dar pela anamnese. Essa anamnese é quando a gente faz com os pais uma entrevista, tá? A gente prepara uma ficha, onde vai ter várias perguntas muito bem elaboradas, onde a gente vai tender a fazer com que esses pais informem a vocês, psicopedagogos, a vida dessa criança, desde a concepção até a data em que ela se encontra. Uma coisa que eu queria passar para vocês é que vários profissionais preferem fazer essa anamnese praticamente nas últimas sessões ou até na penúltima sessão. Eles dizem que não gostam de ser influenciado pela oralidade e pela contação de vida dessa criança através dos pais ou responsáveis. Porém, eu não gosto de atuar dessa forma, tá? Obviamente que você tem que ter uma escuta diferenciada, certo? Você vai ouvir, você vai entender tudo aquilo que aqueles pais estão te relatando, porém você não vai ter como prioridade, até porque mediante as outras sessões que você vai ter com essas crianças, ou seja, depois de todas as provas piagetianas, onde a gente fizer a devolutiva e a gente for iniciar as intervenções, você tem que ter e tem que saber lidar com isso de uma forma diferente. Então, eu gosto muito de fazer a anamnese no segundo momento, após eu fazer a entrevista contratual. Eu gosto de fazer a anamnese com os pais, porque às vezes a gente tem algo muito relevante, tá? Que esses pais vão contar e que você acaba percebendo no dia a dia com aquela criança que você precisa se aprofundar um pouco mais, tá? Para tirar de foco aquilo que aquele pai falou. Ou confirmar se o que aquele pai falou é realmente verdade. Então, tem a família terapêutica, tem várias ações que a gente pode trabalhar com essas crianças para entender um pouco de tudo isso. E uma das coisas que eu acho primordial é saber se esses pais têm aquela criança como um desejo. Não, aquela criança foi desejada. No momento da concepção, a gente tinha programado, a gente queria muito, ou não tínhamos programado, mas quando essa criança, o resultado do exame chegou, que deu positivo, essa criança foi muito bem aceita. A gente fala um pouco isso na questão da psicanálise, tá? Então, eu acho muito interessante ouvir dos pais como foi esse exame positivo na vida deles, de que forma eles receberam essa notícia. Então é isso. Tem alguns profissionais que preferem fazer essa anamnese próximo ao encerramento, já próximo da devolutiva, tá? E vamos lá. E quantas sessões são, tá? Para que a gente possa entregar essa devolutiva. Quantas sessões a gente precisa fazer com essas crianças? Para que a gente possa fazer todas as provas piagetianas, a EOCA e todas as outras formas de chegar ao final dessa investigação. Então, seria de 8 a 10 sessões. A primeira sessão, a gente conta com a anamnese. A segunda sessão, eu costumo fazer a EOCA. E assim sucessivamente, que eu vou passar isso para vocês. Até a gente chegar ou com a necessidade ou não de ir até a escola dessa criança e conhecer um pouco dessa dinâmica dessa criança dentro desse contexto escola, conversar com o psicopedagogo da escola, o psicólogo, até o próprio professor. Eu só faço isso, gente, quando há uma necessidade. Porém, a gente vai contar, eu conto como uma das sessões, ok? E tem o resto das sessões, são todas com as crianças. E a última sessão é a devolutiva. É onde a gente vai passar para esse pai esse informe psicopedagógico, onde vai estar lá tudo o que você precisou avaliar dessa criança. Bom, agora eu só quero passar para vocês que nós temos de 8 a 10 sessões até passar essa devolutiva para os pais. Para a gente fazer um enquadramento, para que vocês entendam ainda melhor. Então, tempo de sessão, 50 minutos. Lugar onde vai ser atendida essa criança, o consultório. A frequência dessa criança, 2 vezes por semana. Duração, de 8 a 10 sessões. Bom, pessoal, para que tudo isso aconteça, nós precisamos estar prontas para fazer tudo o que eu disse a vocês. Então, a gente precisa ter uma ficha para atender esses pais na anamnese, onde a gente vai fazer todas aquelas perguntas que eu avisei para vocês da história de vida dessa criança.
A gente precisa ter o contrato para entrevista contratual. Depois a gente precisa trabalhar em cima da nossa proposta. O que vamos fazer a partir daí? Eu vou dizer a vocês o que eu faço, tá? Então, depois dessa anamnese com os pais, na próxima sessão com a criança, eu vou trabalhar com a EOCA. O que vem a ser a EOCA? É a entrevista operativa centrada na aprendizagem. Então, a EOCA é isso aí que eu disse para vocês. E como se constrói a EOCA? Vocês precisam ter uma caixa, tá? Que vocês podem até ter informações dessa caixa entrando também lá no meu Instagram ou até no YouTube. No YouTube eu também tenho uma caixa onde eu falo para vocês o que vem a ter dentro. Mas enfim, eu vou explicar aqui para vocês. O que é que precisa ter dentro dessa caixa? Vocês precisam preparar essa caixa onde a estimulação seja, vamos dizer assim, de uma maneira global, onde essa criança possa achar objetos lá dentro, onde pode trazer o foco dela para a questão da aprendizagem, onde tenha livros, cadernos, lápis, tesoura, borracha, mas vocês podem também colocar jogos, vocês podem colocar gibis, tinta, pincéis, vocês podem colocar vários tipos de papéis. Por quê? Porque essa criança, ao abrir essa caixa, ela pode encontrar, elas devem encontrar vários estímulos, tá? Tanto estímulos que levam ela para a questão da aprendizagem, como leva elas para a questão do lúdico, do brincar mesmo em si. Na verdade, a gente vai perceber o vínculo que essa criança tem com esses objetos, voltado para a questão da aprendizagem. Visa perceber o que essa criança sabe fazer ou que ela aprendeu a fazer. Isso a gente vai fazer esse diagnóstico através da EOCA. Na verdade, gente, a intenção da EOCA é a gente fazer com que o psicopedagogo descubra a modalidade de aprendizagem desse sujeito. Os procedimentos para trabalhar com a EOCA, eles vão ser diferentes quando você vai trabalhar com crianças pequenas, com crianças maiores, adolescentes ou adultos. Isso quer dizer o quê? Que a proposta de objetos e do que vai conter dentro dessa caixa tem que ser diferente, tá? Eu não vou ter os mesmos objetos que eu vou trabalhar com adolescente e eu não vou ter os mesmos objetos para trabalhar com uma criança pequena. Então, isso tudo a gente tem que estar atento ao que nós vamos colocar dentro da nossa caixa. Na terceira e quarta sessão, a gente vai trabalhar agora com as provas operatórias, ok? Para que isso aconteça, a gente precisa ter essas provas operatórias já digitadas e preparadas para que a gente possa atuar com essas crianças. E para que servem essas provas operatórias? Com as provas operatórias, nós teremos a condição, tá, de conhecer o funcionamento e o desenvolvimento das funções lógicas desse sujeito, ou seja, do nosso cliente. Sua aplicação nos permite conhecer o nível cognitivo que esse sujeito se encontra e se há uma defasagem na sua idade cronológica. Ou seja, gente, um obstáculo epistêmico. A gente precisa estar bem atenta a tudo isso. E o que seria, tá, esse obstáculo epistêmico? É aquele cliente que ele quer ser o primeiro em tudo, quer chamar sempre bastante atenção. Com as provas piagetianas, a gente pode também, ou seja, as provas operatórias, a gente pode também fazer um estudo onde a gente vai ver se é quantitativo ou qualitativo. Não é sempre, tá? Uma criança com dificuldade de aprendizagem, ela pode ter uma idade cognitiva diferente da idade cronológica. Como existe várias provas, tá? A gente precisa ter um certo cuidado na hora de escolher que prova a gente vai trabalhar com essas crianças, dependendo de cada idade e, vamos supor,
a gente tem que fazer pelo menos uma reflexão em cima, tá, desse processo cognitivo dessa criança. E a partir da segunda ou terceira sessão, você já vai percebendo com mais clareza quais serão as provas piagetianas que você deve utilizar. Na verdade, as provas piagetianas, geralmente, se você usa algum tipo de livro, como até o de Simaia Sampaio, que é muito bom, lá ela já vai te dizer quais são as provas que você deve usar a partir de cada idade. Às vezes, tem algumas provas que você pode até utilizar com as crianças, mas para isso você precisa ter conhecimento desse ser, tá? Desse teu cliente. Você não pode simplesmente deduzir que a criança pode utilizar aquela prova, porque na verdade vai acabar confundindo o aplicador, ou seja, o psicopedagogo. A partir daí, depois que você fizer todas as sessões com as provas piagetianas, que vai terminar dependendo da idade do teu cliente, tá? E da tua proposta. Então, a gente vai passar para a quinta sessão ou sexta sessão, onde aí a gente já vai trabalhar com outra estratégia, ou seja, as técnicas projetivas. Elas têm como finalidade descobrir o vínculo que esse sujeito tem com a escola, com a família e consigo mesmo. A gente precisa estar atento a tudo isso. De acordo com Sarah Paim, o que é que a gente pode avaliar através do desenho desse cliente ou dessa criança? Vamos descobrir? A Sarah Paim, ela fala que através do desenho a gente pode avaliar o relato e a capacidade do pensamento para construir uma organização coerente e harmoniosa e elaborar também a emoção. E ela fala que permitirá também avaliar a deteriorização que se produz do próprio pensamento. Esse livro aqui, tá? Que é o Desenho Infantil de Florence. Ele é maravilhoso para a gente entender essa proposta do desenho da criança. Para a aplicação das técnicas projetivas, a gente vai usar a mesma linha de pensamento das provas piagetianas, tá? A gente precisa ser conhecedora dessas técnicas para que a gente possa separar, de acordo com a idade da criança, as técnicas corretas. São várias técnicas. Tem o vínculo com a escola, o vínculo com a família, o vínculo consigo mesmo. Tem o desenho em episódios, eu e meus companheiros, paraeducativo, são vários. Aonde é que vocês podem encontrar também esse material? No mesmo livro que eu falei para vocês, tá? O de Simaia. Agora, este livro aqui que eu tô falando para vocês é um dos livros que vocês podem comprar, que ele é excelente para se trabalhar, para esse entendimento, tá? Com a questão do desenho da criança. Livros que eu tenho e que eu acho maravilhoso para poder a gente interpretar o desenho dessas crianças. Na sétima e na oitava sessão, vocês já podem partir para a realização de outros testes, tá? Um dos testes que eu costumo usar é a avaliação da coordenação motora fina, esquema corporal, lateralidade, consciência fonológica, e aí vai. Vai depender, né? Tu já estás com várias sessões com essa criança, e aí você vai começar a fazer uma contemplação de tudo que você já vivenciou com ela através desses testes. Você vai analisar e vai pensar, né, em que outros testes você pode fazer com essa criança, voltado para que área? Eu quero a área motora, eu quero a questão do esquema corporal, eu quero saber em que nível essa criança se encontra dentro do processo da leitura e da escrita, da matemática. Aí, quem tem que direcionar esses outros testes vai ser esse aplicador, no caso, o psicopedagogo, né, que já vem avaliando essa criança e ou seja, o psicopedagogo já tem informações suficientes para poder começar a aplicar alguns testes que vai ser voltado ou venha trazer para esse psicopedagogo mais informações precisas de que nível essa criança se encontra de acordo com os vários testes que ele já fez. Bom, pessoal, enquanto alguns profissionais, tá, eles utilizam a nona sessão
para fazer a anamnese com os pais, eu já faço o contrário. Eu já fiz a minha anamnese na segunda sessão, tá? Procurei não me contaminar com nenhuma informações dadas pelos pais ou responsáveis, mesmo, muito pelo contrário. Eu trago essas informações para facilitar esse meu entendimento com essa criança. Eu falo até na questão psicanalítica, tá certo? Outra coisa, a minha nona sessão, eu já utilizei no decorrer de todas essas sessões, além das provas piagetianas, principalmente na sétima, oitava e nona, eu trabalho bastante com os jogos da Neurofangames. Por quê? Porque esses jogos, eles são direcionados para que a gente possa entender melhor e diagnosticar um TDAH, uma dislexia, uma descalculia. Então, assim, eu utilizo os jogos da Neurofan na sétima, oitava e nona sessão para poder fechar melhor isso. A 10ª sessão, tá? Sim, esqueci de dizer uma coisa a vocês. Entre a sétima e oitava, se eu precisar, eu vou até a escola dessa criança para falar com os profissionais que trabalham, que atuam com elas, tá? Ou seja, professor, coordenador, psicólogo, psicopedagogo, neuropedagogo, o que estiver dentro da instituição que formar esse corpo docente e que atuar com essa criança. Então, eu vou na escola entre a sétima, oitava ou nona sessão para poder fazer esse levantamento, tá? Da história de vida dessa criança dentro do contexto escola. Vamos lá. A 10ª sessão, eu já estou com tudo preparado para fazer a devolutiva para os pais. É nesse momento onde vocês precisam ter uma certa, vamos pensar assim, uma certa sensibilidade para passar para esses pais o que foi que realmente deu o fechamento desse diagnóstico. Outra coisa que eu queria dizer para vocês. Existem alguns momentos, ou seja, alguns clientes que a gente precisa ter uma segunda opinião ou opiniões de outros profissionais da área que vá facilitar tu devolver esse informe psicopedagógico, tá? Então, esse fechamento. Às vezes, a gente precisa ouvir uma fono, um psiquiatra, um psicólogo, precisa se fazer alguns exames, tá? Então, tudo isso vai acontecer no decorrer, quando a gente fizer esse fechamento, que a gente entregar esse informe psicopedagógico a esses pais, quando a gente fizer a devolutiva para eles, a gente já tem que estar ciente de todos esses profissionais que essa criança, ou esse cliente, esse sujeito precisa, certo? Porque é nesse momento que a gente vai passar para os pais. Então, na verdade, a gente pode estar apenas com uma suspeita. Tá? A gente não tem isso ainda fechado, porque a gente vai precisar da opinião desses outros profissionais. Às vezes, dentro do meu consultório, eu costumo fazer o seguinte: na 7ª sessão, eu já solicito ao pai que leve essa criança a algum desses profissionais. Para quê? Porque quando chegar na 10ª sessão, que eu vou fazer a devolutiva, eu já tenho argumento suficiente para fechar esse informe psicopedagógico. Agora, quando é algo que precisa ser muito mais elaborado, muito mais trabalhado por vários outros profissionais, então eu prefiro terminar as 10 sessões e na devolutiva pedir a esse pai ou a esse responsável que encaminhe essa criança para todos esses outros profissionais. E vocês precisam ter muita calma, muita paciência, porque já aconteceu vários casos de uma negação, tá? Desses pais não aceitarem, né, o informe psicopedagógico, onde eu estou explicando o que essa criança vem ou não a ter e de que forma a gente vai poder trabalhar com ela. Então, é preciso que vocês estejam muito confiantes do que vocês vão falar, do que vocês vão dizer para esses pais. É importantíssimo isso. Bom, queridos e queridas, o nosso vídeo termina aqui. Eu espero que ajude bastante vocês, psicopedagogos, que estão concluindo agora o curso de vocês. Vocês vão assistir esse vídeo no nosso canal do YouTube.
Compartilhem, dê o joinha de vocês se vocês gostaram e se inscrevam no nosso canal, ok? E o próximo vídeo que eu vou mandar já já é falando sobre o informe psicopedagógico. Um beijo a todos e até mais.